Olá, sejam bem-vindos de volta a mais uma edição do nosso programa Fagulhas de Luz, esse nosso momento diário de reflexão. Hoje, quarta-feira, e nessa linha de programas falando sobre as obras de Sidney Fernandes, escritor espírita, palestrante, e também aqui no programa Fagulhas de Luz, respondendo às nossas perguntas. Fazemos aí um apanhado com todas as obras lançadas até o momento de Sidney Fernandes. Falamos já essa semana sobre Dr. Galton, o escultor de novos tempos, e também sobre por que o conhecimento liberta. E o Sidney chegou também a uma obra de um título muito interessante que gera assim muita discussão da gente saber como é, como não é. E eu gostaria hoje, até não vou falar muito, Sidney, que você falasse um pouco sobre essa sua obra, a mais recente lançada, até pelo menos a realização dessa sequência de vídeos, Jesus ou Cristo, Sidney? Seja bem-vindo ao Fagulhas da quinta-feira. É realmente uma pergunta provocativa. Afinal de contas, não são os dois nomes, não são de um mesmo personagem? A princípio, não. Jesus, pelo menos no primeiro século, era um desconhecido, alguém que nasceu numa cidadezinha obscura, em que um grande número de crianças tinha o nome Jesus. Mas quando é que surgiu Cristo? O Cristo era o esperado pelos profetas, era o anunciado, a criatura que traria novas luzes para o homem. Naquela época em que se tinha somente as obras judaicas, o Velho Testamento e os relatos dos profetas, a humanidade carecia de uma luz que a norteasse. E essa luz foi trazida pelo Cristo. O Cristo, sim, o enviado por Deus para trazer uma nova mensagem para o homem. Daí a nossa divisão, sendo que hoje os dois nomes compõem o personagem mais importante da história da humanidade, Jesus Cristo. Nessa obra, Jesus ou Cristo, nós falamos sobre a visita de Jesus, sobre Jesus, o Divino Médico. Na segunda parte do livro, falamos sobre o Espiritismo. Trazemos uma inédita entrevista com Allan Kardec. Falamos sobre a asa da sabedoria e a asa da espiritualidade, num tema chamado Asas da Felicidade. Falamos sobre o aspecto religioso da doutrina espírita. O Espiritismo é história, isto é, fazemos um retrospecto de toda a história do Espiritismo. Depois falamos um pouco do coração da humanidade. O mundo precisa de um coração, fazendo uma leve referência à obra de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E, finalmente, o último capítulo, o último texto da segunda parte, fala: o futuro chegou, isto é, referindo-se às profecias, às colocações que anunciavam a aproximação do espiritismo, isto é, da ciência com a espiritualização. E na terceira parte, trazemos a transição regenerativa. Os missionários do bem é a sublime transição, porque a Terra vai passar quando, a exemplo de muitos outros mundos no universo, ela vai precisar fazer um expurgo daqueles que não estão acompanhando o progresso da humanidade para implantarmos aqui na Terra, sairmos do muro de expiações e provas e implantarmos um muro de regeneração, onde predomina não mais o egoísmo, mas sim a bondade, a empatia, a generosidade no coração do homem.